A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor, nosso Deus, uma vez mais. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, lermos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Porém, vamos orar. Primeiramente orar. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu quero apresentar ao Senhor o teu povo, Senhor, que estará ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, trabalhe em nossos corações. Espírito Santo, edifica a vida espiritual de todos que hão de ver esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, livro de Apocalipse. Você gosta do livro de Apocalipse? Com certeza, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vamos aqui para o capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glórias e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Meus amados irmãos, amigos, você que já se inscreveu no nosso canal, no YouTube, canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Estamos diante das Sagradas Escrituras, Novo Testamento, último livro da Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, que também significa livro das revelações. Quem recebeu essa mensagem e transmitiu para a igreja foi o apóstolo João. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo João, ele era pescador. O apóstolo João tinha um pai que se chamava Zebedeu. A palavra do Senhor também nos dá base para crer que a mãe de João se chamava Salomé. Meus amados irmãos, o apóstolo João, ele fez parte dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Discípulos esses que foram treinados e depois foram receber o título de apóstolo, porque um dos significados da palavra apóstolo é enviado. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que João tinha um chamado diferente. Por quê? Porque João logo se destacou, fazendo parte dos 3 apóstolos mais próximos de Jesus. Nesse caso, se referindo também a Pedro e a Tiago. O apóstolo João, ele vivenciou, ele experimentou, ele esteve perto de Jesus em alguns dos momentos mais marcantes no ministério do Senhor Jesus, como na última ceia em que Jesus esteve com os seus discípulos ali. E a palavra do Senhor nos mostra que João teve uma chamada especial, uma chamada diferente. Estamos agora aqui no livro de Apocalipse, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. Nessa época aqui, acredita-se que todos os apóstolos do Senhor Jesus já haviam morrido, não de morte natural, mas sim foram mortos pelo diabo, mortos pelo sistema do mundo, mortos pelos imperadores da época, porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos,
eles aprenderam a não se curvar diante do homem, a não se curvar diante dos imperadores, porque os imperadores também da época, eles se consideravam deuses. E existem também outros motivos que levavam os apóstolos a não se curvar diante dos imperadores. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá, é um dos mandamentos. E a palavra do Senhor nos mostra que o apóstolo João, ele dava trabalho para o reino das trevas, porque ele guardou a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o livro de Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente 50 anos depois que Jesus foi para o céu. Só basta você fazer um cálculo aí. Jesus Cristo, ele viveu aproximadamente 33 anos e meio. 33 anos e meio. E o livro de Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente no ano 95 depois do nascimento de Jesus Cristo. E aí você faz um cálculo aí, você vai chegar à conclusão que o livro de Apocalipse ele foi escrito aproximadamente 50 anos depois que Jesus foi assunto ao céu. Ou seja, passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Passaram-se muitos anos depois que Jesus foi assunto ao céu. João ainda estava vivo. João estava com aproximadamente, acredita-se que João estava com aproximadamente 90 anos. 90 anos quando recebeu a mensagem de Apocalipse. Isso nos dá base, ou isso nos leva a crer que pode ser que o apóstolo João tenha sido o discípulo mais novo entre o colégio apostólico de Jesus Cristo. Pode ser que João tenha sido o discípulo mais jovem a começar a seguir os passos de Jesus. Sem contar que existe uma linha de interpretação que acredita, eu digo linha de interpretação porque às vezes só tem um ou dois textos bíblicos que nos dá uma certa base para crer nesse fato. Pode ser que o apóstolo João tenha sido discípulo direto do profeta João Batista. Esse já é tema para um outro comentário. João, o apóstolo, agora na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era uma ilha que ficava e que fica até nos dias de hoje, né, na atual região da Turquia. Por que o apóstolo João foi enviado como prisioneiro para essa ilha? Nessa época, segundo os relatos extra-bíblicos, quem estava reinando ali no Império Romano era um imperador chamado Domiciano. E Domiciano, ele não gostava de crente, ele não gostava dos cristãos, ele não gostava de qualquer pessoa que fosse submisso ao império. E Domiciano, ele considerava João um perigo muito grande para os planos diabólicos ali através do imperador. A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos convence a dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. João agora na ilha de Pátimo, aprisionado, talvez o diabo soprando na mente do apóstolo João, no coração do apóstolo João, talvez o diabo até dizia na alma de João: será que valeu a pena todo esse sofrimento que você vem enfrentando por causa de Cristo? Será que valeu a pena você ter aceitado ser preso, perseguido, humilhado? Será que valeu a pena você ter abrido mão de tanta coisa para seguir esse Cristo? Talvez o diabo até dizia na mente de João: olha aí, agora você está sozinho nessa ilha solitária, sem seus amigos, sem seus parentes, e os outros apóstolos, seus amigos, já morreram, vai ser o seu fim também. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia nos dá base, as experiências dos personagens bíblicos, as cartas, os ensinamentos do Senhor Jesus, nos dá base para termos essa opinião particular, essa interpretação particular. Por quê? Porque a partir do momento em que o servo de Deus,
a partir do momento em que o homem e a mulher tomam a decisão de servir a Deus, é normal que ele vai comprar guerra contra o diabo, contra o sistema pecaminoso do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes que moravam na cidade de Éfeso, Paulo diz que, porque nós não temos que lutar contra carne nem contra sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Vou fazer até questão de ler para os irmãos aqui essa palavra que está em Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Paulo diz, prossegue dizendo, tomai toda a armadura de Deus. Então é normal, eu não tenho tempo suficiente agora para procurar e expor vários versículos bíblicos que mostram a luta espiritual que envolve o povo de Deus. Nós estamos em um grande conflito, nós estamos em uma grande batalha, nós estamos em guerra, como diz o pastor Marco Feliciano, estamos em guerra, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Tem um salmo que nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A mesma Bíblia que fala isso também fala que o diabo, nosso adversário, ele fica ao nosso derredor. Não é que ele é o leão, mas ele fica ao nosso derredor, rangendo como se fosse um leão, ou seja, querendo nos tragar. Mas João estava ali guardado pela sombra do Onipotente, porque não era o fim para a vida espiritual, para a vida física, para a vida ministerial do apóstolo João. Na ilha de Pátimo, João recebeu as revelações do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus entrega a mensagem para Jesus. Jesus entrega a mensagem para o anjo espiritual, o anjo de asas. E esse anjo espiritual entrega para o apóstolo João. João também escreve e envia essa mensagem para os anjos que pastoreavam as 7 igrejas da Ásia, porque existe anjo se referindo a seres angelicais, mas existe anjos se referindo aos pastores das igrejas, porque anjo significa também mensageiro. Então, esses pastores receberam essas cartas, essas revelações. Jesus falou para João. Vamos por etapa. Dias atrás eu gravei um vídeo aqui comentando Apocalipse capítulo 1 até o versículo 3. E aqui eu quero fazer um breve comentário falando um pouco sobre alguns versículos que eu li aqui. Em outra oportunidade eu vou dar prosseguimento ao comentário aqui dos demais versículos. Mas o versículo 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, ali na Ásia, se você for buscar hoje um estudo sobre a Ásia, você vai entender que existia três tipos de significados para a palavra Ásia. Mas o que vem ao caso aqui, vamos enxergar a Ásia aqui como uma região. João, as 7 igrejas da Ásia. Deus enviou uma palavra para os pastores de cada uma dessas igrejas que viviam experiências diferentes uma da outra. Irmão de Deus, eu quero saber o nome das 7 igrejas. Eu vou te falar agora. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. A segunda igreja, a igreja de Esmina. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo. A quarta igreja, a igreja de Tiatira. A quinta igreja, a igreja de Sardes. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia. E a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Cada uma dessas igrejas estava vivendo experiências diferentes.
Inclusive, acredita-se que essas 7 igrejas pode ter uma interpretação profética, ou seja, pode ser que essas 7 igrejas se refira a 7 períodos da igreja do Senhor Jesus na terra, desde o momento em que Jesus Cristo afundou, ou desde o momento em que Jesus Cristo foi assunto ao céu. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. E a igreja de Filadélfia representa essa igreja, a igreja que está aguardando o arrebatamento, que está aguardando a volta do Senhor. Em outra oportunidade eu estarei dando prosseguimento ao comentário sobre o livro de Apocalipse. Leia a palavra de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu amigo, minha amiga, vá ainda hoje a uma igreja mais próxima da Bíblia. Não é uma igreja mais próxima da sua casa, mais próxima da Bíblia. Porque às vezes tem igreja que é perto da casa da pessoa, mas os ensinamentos ali não são ensinamentos genuínos, verdadeiros. Então procure uma igreja onde Jesus Cristo é honrado, onde a Bíblia é ensinada. Se você está afastado da casa do Senhor, volte para os pés do Senhor Jesus. Você que ainda não serve a Deus, entregue sua vida para Jesus, diga para Jesus: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de um Salvador, e esse Salvador é o Senhor. Paulo diz: se com a tua boca confessares ao Senhor que só Ele é Deus, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse aí já é o primeiro passo para você alcançar a salvação. Senhor meu Deus, graças te dou por esse momento. Senhor meu Deus, continue abençoando todos que ouviram a tua palavra, em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, comente, vamos pregar a